Boa tarde, meu nome é Marcelo Compazzi, eu faço mestrado em Engenharia dos Materiais, sou orientado pelo professor Bergman e hoje eu vou passar para vocês a aula sobre propriedades magnéticas. Então vamos começar fazendo uma breve introdução aqui, relembrando alguns conceitos básicos, né? O magnetismo, todo mundo sabe, é aquele fenômeno que a gente observa quando aproxima, por exemplo, um ímã de um material ferromagnético. O ímã vai atrair esse material. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que todas as substâncias são influenciadas pela presença de um campo magnético. Dependendo de como ela reage a isso, ela vai ser classificada em diferentes tipos de magnetismo, que a gente vai ver mais tarde. Mas como que um campo magnético é gerado? Ele pode ser gerado pelo movimento de cargas elétricas. Então, se a gente imaginar um solenoide por onde passa uma corrente I, um solenoide com N voltas e comprimento L, a gente pode descrever matematicamente esse campo magnético pela fórmula que está no slide, né? H igual ao número de voltas vezes a corrente dividido por L. Só que existem materiais que, para um mesmo campo magnético aplicado, permitem diferentes passagens de densidade de fluxo magnético, que é representado pela letra B. Então, a densidade do fluxo magnético, ou campo magnético induzido, se relaciona com o campo magnético aplicado da seguinte maneira. B é igual a μ vezes H, conforme está ali no slide também. μ é a permeabilidade magnética e depende do material, ou seja, varia de material para material. No vácuo, por exemplo, ela recebe o nome de constante magnética e tem um valor constante. Mas quando a gente está falando de um material, é a permeabilidade magnética do material. Eu falei que a corrente elétrica, que cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Num átomo nós temos elétrons na eletrosfera orbitando esse átomo, o núcleo desse átomo. Então, o próprio átomo tem um dipolo magnético, o próprio átomo é um dipolo magnético, por conta disso. E os momentos magnéticos de um elétron podem surgir de duas fontes, do movimento orbital do elétron e do movimento de spin do próprio elétron em torno do seu eixo. E nós podemos utilizar diversos parâmetros para descrever as propriedades magnéticas dos materiais. Por exemplo, a permeabilidade magnética, como a gente viu no slide anterior, ela é propriedade do material e representa a intensidade de magnetização. Ela representa a densidade de fluxo magnético no interior do material em relação ao campo que é aplicado. Temos também a permeabilidade magnética relativa, que é a permeabilidade do material em relação à permeabilidade no vácuo. E esse parâmetro é utilizado para o cálculo da suscetibilidade magnética, que representa a capacidade de um material de se magnetizar sob a ação de um campo magnético aplicado, ou seja, de quão suscetível ele é à magnetização a partir de um campo magnético aplicado. A partir do valor da suscetibilidade magnética, a gente consegue classificar esse material em 3 diferentes tipos de magnetismo. Se esse valor for negativo, nós temos um material diamagnético. Se for positivo, nós temos um material paramagnético. Se for muito maior do que zero, nós temos um material ferromagnético. Ele é muito suscetível à magnetização. O diamagnetismo é observado quando os átomos de um material não possuem um momento magnético resultante. Quer dizer, se a gente não tiver um campo aplicado próximo desse material, ele vai ser magneticamente neutro. Mas se a gente aplicar um campo magnético, os momentos dos átomos vão se alinhar de forma antiparalela, conforme a gente observa ali no slide. A gente tem um campo magnético aplicado a H apontando para a direita e os momentos magnéticos dos átomos estão alinhados de forma antiparalela apontando para a esquerda. É uma forma muito fraca de magnetismo, persiste somente, como a gente viu, somente enquanto for aplicado o campo magnético externo, e é interessante que todos os materiais são diamagnéticos, mas tu só consegue observar quando não há nenhum outro tipo de magnetismo presente. Como a gente viu no slide anterior, a suscetibilidade magnética dos materiais diamagnéticos é negativa e muito pequena, muito baixa, e não varia com a temperatura.
Já no paramagnetismo, os átomos não têm os momentos dos elétrons totalmente cancelados. Então, os átomos possuem momento magnético resultante que são orientados ao acaso. E por conta dessa orientação ao acaso, eles tendem a se cancelar e nenhuma magnetização macroscópica pode ser observada. Mas se a gente aplicar um campo magnético externo, eles tendem a se alinhar de forma paralela a esse campo. Também é uma forma muito fraca de magnetismo, persiste somente enquanto o campo magnético for aplicado, e tanto os materiais diamagnéticos como os paramagnéticos, por conta dessa necessidade de ter o campo magnético aplicado para tu poder ver o magnetismo, né, eles são considerados não magnéticos. No terceiro caso, nós temos os materiais ferromagnéticos, que são materiais que apresentam momento magnético resultante mesmo na ausência de um campo magnético externo. Os momentos dos átomos do material ferromagnético, eles não se cancelam, mas eles se alinham em uma determinada direção. Então a gente observa ali na figura que mesmo sem a presença de um campo magnético externo, eles estão todos alinhados numa mesma direção. Os exemplos são o ferro alfa, né, a ferrita, CCC, o cobalto, o níquel, o gadolínio e algumas ligas de manganês. Existe uma temperatura crítica que se chama temperatura de Curie, a partir da qual o material perde essa característica ferromagnética e passa a ser paramagnético, ou seja, ele perde a propriedade magnética permanente e passa a ser uma propriedade magnética induzida. Alguns materiais cerâmicos também apresentam magnetização permanente, mesmo na ausência de campo magnético externo. Esses materiais são os ferrimagnéticos. E macroscopicamente, inclusive, eles são parecidos com os ferromagnéticos. A diferença está na fonte dos momentos magnéticos resultantes. Nos ferromagnéticos, esse momento magnético se dá a partir do spin dos elétrons, que se alinham todos numa mesma direção, como a gente já viu. Já nos ferrimagnéticos, o magnetismo surge a partir do cancelamento incompleto dos cátions. Para ilustrar o fenômeno do ferrimagnetismo, a gente usa as ferritas cúbicas. E ferrita aqui não é o ferro alfa, tá? A ferrita, no sentido magnético, ela está relacionada com a cerâmica magnética. Se a gente observa ali na imagem, a gente tem o protótipo das ferritas, né, a magnetita. A gente observa que alguns dos seus cátions estão alinhados em um sentido e os outros estão no sentido antiparalelo, só que eles não chegam a se cancelar. Então, por conta desse não cancelamento ou desse cancelamento incompleto, a magnetita ela é permanentemente magnetizada. E a suscetibilidade magnética desses materiais diminui com o aumento da temperatura, assim como ocorre com os materiais ferromagnéticos. Então, no último caso, nós temos o antiferromagnetismo, que é um fenômeno que se observa em alguns materiais quando seus átomos ou íons, quando os momentos dos seus átomos ou dos seus íons se alinham de forma antiparalela. Então, eles tendem a se cancelar, né? O protótipo desse caso é o óxido de manganês. A gente observa ali que os íons de manganês eles estão alinhados de forma a se cancelar uns aos outros. Então, o material como um todo, por conta desse cancelamento, ele não apresenta um momento magnético resultante. Esses materiais também têm uma temperatura crítica, só que nesse caso ela se chama temperatura de Néel, e se o material for aquecido até essa temperatura, ele de antiferromagnético ele vai passar a ser paramagnético, assim como ocorre com os ferromagnéticos, né? Quando atingem a temperatura de Curie, eles se transformam em paramagnéticos. A suscetibilidade magnética desses materiais é da ordem dos paramagnéticos também, e diminui também com o aumento da temperatura. A temperatura influencia nas características magnéticas dos materiais. Se a gente aquece um material, os seus átomos vibram mais, e assim os momentos magnéticos deles tendem a ficar mais aleatórios. Como resultado, existe uma diminuição da magnetização de saturação, ou seja, a máxima magnetização do material, né?
A magnetização de saturação é a máxima magnetização de um material ferromagnético. A partir desse ponto, mesmo que a gente aumente a intensidade do campo externo, a magnetização do material não aumenta. E essa magnetização de saturação ela é máxima no 0 Kelvin e é nula na temperatura de Curie. Então, a partir da saturação, conforme o campo H é reduzido pela inversão do campo, a curva não retorna seguindo o tracejado original. É isso que se chama efeito de esterese. O campo induzido B diminui a uma taxa mais baixa, inclusive em algum ponto, que ali no diagrama está representado pela letra R, vai existir um campo induzido residual. O material continua magnetizado, mesmo sem a presença de um campo externo aplicado, né? Então, a partir daí, caso se queira desmagnetizar completamente o material, um campo de sentido contrário a H, chamado de força coercitiva, deve ser aplicado. O tamanho e a forma da curva de esterese é muito importante para os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos. A área no interior de um ciclo representa a perda de energia magnética por unidade de volume do material por ciclo de magnetização e desmagnetização. E essa perda de energia ela se manifesta como calor. Então, isso é importante, por exemplo, para quem vai trabalhar com tratamento térmico por indução. Com base nas curvas de esterese, os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos também podem ser classificados como magnetos moles ou magnetos duros. Os materiais magnéticos moles são empregados em dispositivos sujeitos a campos magnéticos alternados e em que as perdas de energia devem ser baixas. Então, por isso, a área relativa dentro do ciclo de esterese deve ser pequena. A gente observa ali no gráfico que ela é bem estreita e fina, né? Um exemplo familiar são os núcleos de transformadores. O efeito da temperatura nos magnetos moles é que a magnetização e desmagnetização é facilitada se a temperatura for maior que a temperatura de Curie. O comportamento ferromagnético desaparece. Os magnetos duros, como por exemplo ímãs permanentes, eles são magnetizados durante o processo de fabricação e devem reter essa magnetização. Por conta disso, eles se caracterizam pelo grande valor da força coercitiva e do alto valor do campo induzido remanescente. Eles devem apresentar uma resistência de desmagnetização muito grande. Os elementos de liga têm efeitos sobre as características magnéticas. Alguns elementos de liga podem aumentar a força coercitiva ou a dureza magnética e diminuir o tamanho do domínio. O endurecimento causado pela transformação de fase ou pela diminuição do tamanho de grão aumenta a força coercitiva, porque evita a redistribuição ao acaso dos domínios magnéticos. Então é isso, espero ter conseguido ajudar vocês com a matéria e obrigado. Tchau!